Pessoas inspiradoras, Roger Bannister. Hoje vamos falar de uma pessoa muito inspiradora, Roger Bannister, e três coisas que nós podemos aprender com ele. Primeira coisa, esse desafio da milha de 4 minutos, ali depois da Segunda Guerra, era um grande desafio que muitos acreditavam ser impossível para um ser humano correr. Uma milha é aproximadamente 1.609 metros. Então acreditava que era impossível para um ser humano quebrar esse recorde de fazer em menos de 4 minutos. E hoje vamos falar sobre esse rapaz, esse homem muito inspirador. Primeiro um pouco sobre a história dele, né, o nascimento dele. Ele nasceu ali em março de 1929, ou seja, na Segunda Guerra ele estava com seus 14, 15 anos. E ele, por conta da guerra ali, né, na Segunda Guerra, ele nasceu em Londres, mas ele acabou indo para Bath, uma outra cidade da Inglaterra, né? E lá ele teve uma experiência muito interessante com a corrida, né? Ele começou a correr na praia e de repente ele percebeu que ele estava tendo uma sensação tão diferente que era como se ele fosse um com a natureza. Ele não sentia aquele cansaço, ele não sentia uma exaustão, ele se sentia de forma totalmente diferente. Aquela experiência marcou muito ele. Tanto que no livro dele ele relata também que aquela experiência também mostra que ele gostava de correr não só para fugir de bombardeio, que ele acabava tendo que correr algumas vezes, mas aquela experiência na praia mostrou para ele que ele gostava de correr porque ele sentia muito prazer naquilo também, ele se sentia muito bem. E com o fim da guerra ele volta para Londres e ali, já com 16 anos, ele já é considerado um dos melhores corredores da sua escola. E ali em 1946, ele entra na faculdade de medicina e logo depois ele entra para o hospital Saint Mary, onde ele começa a fazer seus estudos clínicos e tudo mais. E o que é mais interessante é que, como correr era uma coisa que realmente ele gostava, ele corria no horário de almoço, no intervalo de almoço. E ele tirava ali mais ou menos 35 a 40 minutos e corria. Só que ele não corria os 1.609 metros. A pista, digamos assim, onde ele treinava, tinha 400 metros, ou seja, um quarto do tamanho. Ele corria e fazia intervalo de 2 minutos, então ele treinava ali com uma consistência. E uma outra coisa que é bem interessante também é que ele, nos treinamentos também, ele aplicava os conhecimentos que ele estava aprendendo em medicina também. Então ele conseguiu ali aplicar conhecimentos de respiração, a fisiologia do corpo e outras coisas que fossem úteis para ele encarar aquele desafio. Porque o grande desafio é que na época era considerado impossível para um ser humano correr. O recorde anterior era de 4 minutos e pouquinho, ali, 4 minutos e alguns segundos. E então havia um desafio, e o grande desafio era que era tanto mental, porque muitas pessoas não acreditavam que não era possível correr 1.609 metros, que é uma milha inglesa, né, em menos de 4 minutos. Algumas pessoas acreditavam também que até fisiologicamente, fisicamente era impossível fazer isso. Então ele tinha várias barreiras, e um que é interessante é que ele aplicou tanto os conhecimentos dele de medicina, quanto uma rotina, que foi parando para pensar, poxa, na hora de almoço as pessoas iriam descansar, fazer outras coisas. E ele estava fazendo uma coisa que ele gostava bastante. E o ano que ele venceu e entrou para a história foi maio de 1954. Ele trabalhou nesse dia, como um dia normal, digamos assim, e pegou um trem, andou, acho que foi 100 ou 200 quilômetros até o local de corrida. E nesse dia estava um dia chuvoso e aparentemente nem ia conseguir correr nesse dia. Só que de repente ali próximos às 18 horas, o tempo começou a abrir, até apareceu um arco-íris também, é bem interessante. E aí de repente foi nesse dia de maio, né, que ele correu às 18 horas, né, e venceu. Ele correu e ao final ele deu uma disparada assim, arrochou para conseguir quebrar e realmente quebrou esse recorde e correu em 13 minutos, 59 segundos e 4 décimos. E é interessante que ali mesmo, quase desmaiando ali no final, que realmente foi um grande desafio, ele só ouviu a pessoa falando 3 minutos e alguma coisa, e isso marcou muito ele. Então, três coisas que eu aprendi e
que eu levo para minha vida, que eu aprendi com esse homem, Roger, é que, primeiro, apesar de que era uma barreira física, uma barreira que muitos consideravam impossível, ele não considerava impossível e treinou suficientemente para quebrar essa barreira. Segundo, o horário que ele treinava, né, o horário de almoço. Então, realmente, quando a gente quer as coisas, a gente consegue encaixar em algum horário, né? Isso é bem interessante. E uma outra coisa também é que ele aplicava aquilo que ele já estava fazendo, que era medicina. Então ele conseguiu aplicar a medicina para uma coisa que ele gostava bastante. E isso marcou muito. E é tão interessante, dessa primeira coisa que eu falei que muitos consideravam impossível, é que, olha como a mente do ser humano funciona. Antes dele, muitos tentavam, e inclusive digamos, o melhor que estava até aquele momento, ele já tinha corrido várias vezes e ele tinha cravado próximo ali dos 4 minutos e alguns segundos. Mas antes, até ele considerava impossível. Só que é tão interessante que depois que o Roger quebrou esse recorde, muitos outros conseguiram também. Porque já não havia mais aquela barreira psicológica de que era impossível. Então, essa é alguns aprendizados que eu consegui tirar do Roger. E realmente por isso que ele é uma pessoa muito inspiradora.